Bom dia, graça e paz. Bem-vindo mais uma vez à nossa devocional semanal. Confesso para vocês que estou com saudade de vocês. Faz alguns dias, né, que eu não compartilho com vocês a palavra de Deus, mas tem novidades chegando no canal e com tempo hábil eu quero compartilhar com vocês essas novidades. A novidade principal é a palavra de Deus, que ela se renova todos os dias em nossa vida. Costumo dizer ao pessoal que convive comigo, né, ao meu redor, na igreja, que a palavra de Deus ela jamais volta vazia, ela se renova a cada dia e cada pessoa Deus fala de uma maneira diferente. O objetivo principal da palavra é nos abençoar, é nos alcançar, é nos ensinar a desfrutar das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês Lucas 15, o nosso estudo que a gente está pincelando a palavra de Deus. E o objetivo principal é aguçar você para que você possa escutar esta palavra e renovar a sua vida, a sua mente. Porque nós nos renovamos na palavra de Deus. Se nós oramos, se pedimos alguma coisa, é baseado na palavra de Deus e baseado nas promessas de Deus. E Lucas 15 é o livro que eu estou compartilhando com vocês. E o contexto geral desse capítulo é o coração do pai que busca o perdido. Digamos assim, eu coloquei esse título, né? Para que nós possamos entender esta passagem desse capítulo. Jesus está sendo criticado pelos fariseus e escribas por receber pecadores e comer com eles. Isso já começa em Lucas 15, do versículo 1 e 2. Em resposta, ele conta 3 parábolas que revelam o coração de Deus em contraste com a religiosidade fria. E o número 1 é a ovelha perdida, do versículo 3 ao versículo 7. A moeda perdida, do versículo 8 a 10. E o filho perdido ou pródigo, né? Uma história bastante conhecida, do versículo 11 ao 32. Jesus quer mostrar o reino de Deus. A palavra genuína, profunda, que tem o seu significado. E é uma casa de reconciliação e misericórdia. E festa, né, digamos assim, para os que estavam longe e retornam para a casa do Pai. E a primeira parte da parábola da ovelha perdida, melhor dizendo, né, o pastor que vai atrás, Lucas 15, verso 3 ao 7, que diz: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E isso nos traz uma reflexão muito profunda. A ovelha não volta sozinha, ela precisa ser resgatada. Isso revela a iniciativa divina da salvação. Deus nos busca antes mesmo que pensemos em buscá-lo. Isso é muito interessante. Em João capítulo 10 e verso 11, diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Em Isaías capítulo 53 e verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Olha que interessante essa parábola, né? Bastante conhecida. E na aplicação espiritual podemos entender o quê? Mesmo quando nos sentimos indignos, distantes ou sujos, digamos assim, o bom pastor nos procura por amor, não por merecimento. Pense nisso profundamente. Segunda parábola, a moeda perdida. O valor do indivíduo. Lucas capítulo 15, do verso 8 ao 10, diz, né, vou ler aqui: se uma mulher tem 10 moedas e perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Isso também traz uma reflexão profunda. A moeda é inanimada. Representa alguém espiritualmente morto sem condições de reagir. A mulher acende a luz, figura do Espírito Santo e da palavra, e limpa a casa, símbolo do ambiente onde Deus age. Em Efésios capítulo 2 e verso 1, diz: e estando vós mortos em vossos deleites e pecados. E Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Ou seja, na aplicação espiritual em nossa vida, você pode estar escondido, perdido, em culpa ou vergonha, mas a luz da graça de Deus revela o seu valor e te resgata. Aleluia! Ele não desiste de te encontrar. E depois nós temos a passagem bastante conhecida do filho pródigo. A vergonha do pai é a honra do filho. Como assim, Marcelo? Bom, vamos para a palavra. Obviamente que eu estou, como sempre digo, pincelando, dando alguns detalhes em poucos minutos, mas a novidade é que futuramente a gente está preparando estudo da palavra de Deus mais profundo, tá bom? Então, essa é uma parábola mais famosa e emocionante que todos conhecem. Ou seja, o filho exige sua herança antes da morte do pai, algo extremamente ofensivo, e vai desperdiçá-la numa terra distante. Quando perde tudo, lembra-se do pai e decide voltar arrependido. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o viu e o compadecido, melhor dizendo, e se compadeceu dele, correndo o abraçou e o beijou. Ou seja, aqui eu quero fazer um parênteses e um detalhe muito importante. O pai corre, vírgula. Algo indigno para um homem idoso e judeu. Isso mostra a honra que o pai sacrifica para restaurar o filho. Ele não espera uma explicação perfeita, ele quer o arrependimento verdadeiro. Romanos 2, verso 4 diz: a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. No Salmo 51, verso 17 diz: o coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezará. Glória a Deus. O filho mais velho, né, simboliza a religiosidade fria. E nós conhecemos essa passagem, né, no verso 29 que diz, né, a narrativa do filho. Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O irmão mais velho representa os fariseus. Ele serve sem alegria, sem relacionamento e sem orgulho. Ou seja, na aplicação espiritual, primeiro, o pródigo estava longe em pecado, mas voltou. Segundo, o irmão estava perto fisicamente, mas longe emocionalmente. Em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23 diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu lhes direi, nunca vos conheci. Isso aqui é muito forte. E também diz, era necessário fazer a festa, ou seja, o pai respondendo ao filho mais velho, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, no versículo 32. A conclusão, meus queridos, que podemos chegar é o amor que busca e abraça. Lucas 15 é uma revelação gloriosa do coração do Pai Celestial, ou seja, ele busca a ovelha que se desviou, varre a casa por quem está inerte e escondido, corre ao encontro do filho rebelde e humilhado. Mas também é um alerta. Podemos estar perto fisicamente e longe espiritualmente, como o filho mais velho. E encerro dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Isso está registrado em Lucas 19, verso 10, que daqui a alguns dias nós vamos chegar nesse capítulo. Se você está longe, volte hoje. Se você está perto, permita que o Espírito Santo aqueça novamente o seu coração. Quero dizer que Deus está com seus braços abertos, prontos para te receber. É por isso que muita gente que está dentro da igreja há muitos anos, algumas pessoas muitas vezes, quando eu comecei no meu ministério de louvor e adoração, cantando e compondo músicas e pregando e sendo evangelista, muitos criticavam, mas ele é muito novo. Mas eu tinha uma sede de Deus e tenho um desejo até hoje, já adulto. E as pessoas na época diziam: mas eu estou há 10, 15, 20, 30 anos e o pastor nunca me deu uma oportunidade. Querido, Deus conhece o coração de cada um. E aquele que se coloca na brecha, Deus o exalta. O que eu quero dizer com isso? Justamente aquilo que nós lemos nesta manhã. Talvez você esteja perto, dentro da igreja, mas espiritualmente você esteja morto, afastado de Deus.
não sente mais a presença de Deus dentro da igreja. E aí a gente começa a criticar os outros. Ah, mas o pastor não presta, o cantor cantou hoje, eu não gosto desta música. Ah, mas o louvor estava mais ou menos hoje. Ah, mas a pregação eu não gostei, estava muito pesada. Infelizmente temos isso nos dias de hoje, e nos dias antigos não era tanto. Mas hoje se cumpre a palavra que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Nesta manhã eu quero te encorajar a que você, se está nessa situação, saia da frieza espiritual e volte aos braços do Pai. Talvez você diga assim: Marcelo, mas como assim? Você está como um filho pródigo, afastado de Deus, dentro da igreja. Você já parou para pensar nisso? E eu quero te encorajar a voltar aos braços do Pai. E ser sincero com Ele: Pai, estou dentro da igreja, mas eu sou um sepulcro caiado, eu sou falho, eu sou falha. Eu não estou sentindo mais a Tua presença como eu sentia antigamente. As pessoas costumam dizer, né? Ah, eu quero voltar ao primeiro amor. Tem músicas, né? Muitos cantam ainda. Mas é uma verdade profunda, porque quando você está em qualquer lugar deste mundo, fora da presença de Deus, e não sente a presença de Deus, você sente o vazio. É que a maioria das pessoas sente esse vazio. Ah, mas alguma coisa está me faltando. Eu sou milionário, eu sou rico, mas alguma coisa está me faltando. Ah, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, mas alguma coisa está faltando. Sabe o que é? É a presença do Espírito Santo dentro de você, para que você venha sentir a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu quero orar por você agora. E se você está nessa situação, dentro da igreja ou fora da igreja, eu quero te dizer e encorajar: volte para os braços do Pai, aonde você saiu, e o Pai está te esperando de braços abertos. Aleluia! Está te esperando de braços abertos sempre. É você que se afastou. Mas enquanto estamos vivendo no tempo chamado graça, nós temos, eu me incluo nessa lista, eu estou nos braços do Pai hoje, mas eu me incluo nessa lista como filho e teu irmão em Cristo. Volte para os braços do Pai. E eu não sou o filho mais velho que vai te criticar. Não, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para te abraçar também como irmão em Cristo e dizer: volta, Maria, Pedro, João, volta, porque o teu lugar é aqui, nos braços do Papai Celestial, não nos braços do mundo. Ah, mas fulano, esquece o fulano Beltrano. O mais importante em nossa vida é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, que nos carrega no colo e nos ensina o caminho que devemos andar. Volte para o caminho. Quem é o caminho? A verdade e a vida é Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença queremos te agradecer por esta devocional nesta manhã. E te apresento os meus irmãos que estão nessa situação, que quem sabe estão desviados, afastados da tua presença, fora da igreja, e também afastados da tua presença dentro da igreja. Uau! Espírito Santo, que nesta oração o Senhor está tocando em cada coração, em cada vida. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Eu declaro nesta manhã, renovo em suas vidas, e que através do seu livre-arbítrio, volte para os teus braços, porque o Senhor não saiu do lugar, os teus braços não estão encolhidos, para que não possam abraçar, e os teus ouvidos tapados, para que não possam ouvir a nossa súplica. Muito obrigado pela tua honra, pela tua glória, por morrer na cruz por nós. E eu declaro nesta manhã, aleluia, renovação, restauração de todos aqueles que querem e desejam nesta manhã de voltar para os teus braços. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, reconciliação, e permaneceremos na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais uma vez nós declaramos esta oração e não tem como dar errado. Nada nos afastará da tua presença, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada poderá nos afastar
do teu amor, que está onde? No teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Bem-vindo de volta e até a nossa próxima devocional.